Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário Marcelo Silveira, da sede Curitiba, no Paraná. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, Danilo. Olá, Pedro. Olá a todos. Muito obrigado. Bem, Marcelo, chegamos então no ano novo. Muitas coisas nos vêm, muitas reflexões nos vêm. Falamos há pouco sobre a compaixão como um elemento para refletir sobre esse período do Natal, uma avaliação muito interna sobre sentir, pensar e agir. E no podcast de hoje, a ideia é conversarmos como a filosofia, como esse elemento de busca, pode nos auxiliar nesse processo de transição, seja de um ano, seja de um mês, seja de um ciclo de vida, seja uma mudança e seja essa mudança qual for. Então gostaria de começar te perguntando, e normalmente a gente faz essa pergunta no final, né? Como a filosofia pode nos ajudar a refletir sobre os temas, mas então começo te perguntando como a filosofia pode ser essa ferramenta para que possamos entender, compreender, assimilar melhor os processos de mudança, sejam esses processos quais forem. Muito bom, Pedro. Se nós consideramos a filosofia como uma ferramenta, um meio, através do qual nós aprendemos a refletir e, fundamentalmente, através do qual nós aprendemos a conhecer o entorno e a nós mesmos, principalmente como ferramenta de autoconhecimento, isso já responde como a filosofia pode nos ajudar nesse processo de reflexão e de planejamento, de organização em relação aos nossos ciclos. Como bem colocado, é um lugar comum para todos nós, quando vamos virar um ano, começar a fazer uma espécie de avaliação do que conseguimos, do que não conseguimos. Muitas vezes ficamos presos por algum perfeccionismo ou tendência ao pessimismo naquilo que não foi logrado e projetamos muitas coisas para o próximo ano. Tem até essas piadas de promessas de ano novo que se fazem, mas é algo que ocorre cada vez que nós passamos por algo que identificamos como uma mudança de ciclo, um aniversário, quando se completa uma idade X, que é considerada importante, quando a pessoa chega aos seus 40 anos, por exemplo, enfim, quando se forma, quando define que vai mudar de carreira, enfim, tem muitas circunstâncias em que nós nos colocamos nessa condição de fazer uma análise e tratar de fazer um planejamento em relação àquilo que nós queremos alcançar, aos passos que nós queremos dar. Então, como ferramenta de autoconhecimento, de compreensão do entorno e de desenvolvimento da reflexão, a filosofia, ela obviamente é um dos elementos matriz para que nós possamos realizar isso. Esse tipo de reflexão é um exercício filosófico por excelência. Nós já encontramos em inúmeras escolas essa mesma proposta, né? É um ponto interessante, se me permite, que nós encontramos nos discípulos, nos continuadores da escola pitagórica, por exemplo, nos seus versos de ouro e em outros textos atribuídos aos filósofos pitagóricos. A ideia de você aproveitar o ciclo diário para fazer uma análise, para fazer uma reflexão e um planejamento do dia subsequente, avaliar como foi o seu dia em termos de valores, de honra, de critérios, de metas de trabalho, como pretende trabalhar amanhã, se foi melhor ou pior que ontem, e o que pretende melhorar para amanhã. Então isso faz parte do processo humano, consequentemente faz parte do processo filosófico. Você trouxe a palavra critério, não é, Marcelo? É muito interessante porque a gente, quando tem um bom critério para discernir sobre as coisas, a gente consegue fazê-las melhor. E isso me remete muito ao que ensinava o sábio chinês Confúcio, quando falava da ideia da ordem. É muito importante porque o Pedro também lembrou essa ideia de ciclos, ou seja, início de ano, que é o momento que nós estamos entrando agora. Esse é o primeiro podcast desse ano de 2024. E todos nós, seres humanos, de alguma maneira, estamos planejando as coisas. E há que ter um critério para organizarmos bem as ideias, as ações, o nosso tempo também. E hoje a gente diz de uma maneira bastante inconsciente, às vezes, que o dia poderia ter mais de 24 horas. Ou será que nós teríamos de ser mais organizados para conseguirmos realizar tudo a tempo, a seu tempo? Você lembrou dos pitagóricos e eu me lembro de Kant, que era também um sujeito muito criterioso, muito pontual, muito organizado, e ele conseguia fazer tudo muito bem porque tinha uma organização muito
muito grande, interna e externa, nas suas ações concretas. Portanto, eu gostaria que você falasse desse processo de obedecer a essas leis, ou seja, essas leis do universo, como por exemplo a lei da ordem, entendendo-a, para que através disso a gente planejasse o nosso dia. Isso de maneira inteligente, de maneira ordenada, de maneira prática, e claro, que nós avaliássemos também o nosso dia, como você bem colocou, ao final dele, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, o que nós podemos melhorar. Ou seja, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas ideias para que a gente refletisse um pouco mais sobre elas. Perfeito. Eu diria até que um dos pecados, os maiores pecados que nós cometemos em relação à ordem e aos planejamentos é precisamente o fato de que nós não nos damos conta muitas vezes do que é a ordem, não conceituamos isso para nós. Então eu tento organizar coisas sem saber o que eu estou organizando e o que isso representa, o que isso significa. E nós poderíamos conceituar a ideia de ordem como a distribuição das coisas, dos afazeres, das ações, dos pensamentos e dos sentimentos dentro do tempo e do espaço, dessas duas dimensões dentro das quais nós estamos inseridos constantemente. Estar inserido no tempo e espaço é uma das grandes leis da natureza, e reconhecer que tempo e espaço existem e que dialogam entre si, possuem uma relação entre si, é um elemento fundamental para poder falar de planejamento e de organização, fundamentalmente. Leonardo da Vinci dizia que a natureza nunca infringe as suas próprias regras, ou seja, ela nunca infringe as suas próprias leis. E nós, se partimos da premissa de que é verdade, isso que coloca Da Vinci fazendo eco a muitos filósofos antigos, especialmente aos pré-socráticos e aos orientais. Se nós consideramos isso como verdadeiro e consideramos que tempo e espaço são realidades que possuem as suas leis, dentro das quais nós estamos inseridos, e ainda se consideramos que nós mesmos fazemos parte dessa natureza, então obviamente quando falamos de método ou de sistema ou de formas de organizar as coisas, isso não vai se adequar simplesmente a um eu quero e por isso eu organizo, senão que há um reconhecimento do entorno, de como as coisas funcionam para que eu possa ordená-las de acordo à sua natureza. Por quê? Quando o meu planejamento não funciona, quando a minha organização não funciona, isso possivelmente é um indício de que eu não estou respeitando, ao realizar o planejamento, as leis do tempo e do espaço. Bom, o tempo é algo curioso porque é um dos grandes mistérios da natureza e existem perspectivas distintas em relação ao tempo. Uma delas, e muito própria da reflexão filosófica, é se perguntar se nós passamos pelo tempo ou se é o tempo que passa por nós. E é curioso porque, a depender da perspectiva, do estado de consciência em que estamos, temos a sensação de que o tempo passa. E a depender da circunstância, temos a sensação que nós passamos pelo tempo. Quando nós passamos pelo tempo, parece até mesmo que nós podemos gerar um certo domínio sobre a velocidade com que passamos por ele. Quando ele passa por nós, estamos à mercê das circunstâncias que nos dão a referência de velocidade de tempo. E daí vem essa característica do momento contemporâneo, de o tempo passar tão rapidamente, ou termos a sensação de que o tempo passa tão rapidamente. Agora tem um ponto interessante, todo mundo conhece essa comparação de experiências, de um momento muito difícil, por exemplo, de dor, em que 1 minuto demora a passar, um instante demora a passar, parece que ele se dilata muito. E um momento de prazer, né, ou de algo alegre, algo feliz, que faz com que o tempo nos dê a sensação de que passa muito rapidamente. Isso significa que a velocidade com que o tempo passa está intimamente relacionada com a nossa dimensão psicológica, uma maneira que nós olhamos para as coisas. E se consideramos que a maior parte do tempo nós estamos imersos em informações, conceitos, ideias, circunstâncias, chamados, exigências do mundo, o tempo todo, 24 horas por dia, e quando nos desligamos disso, continuamos ouvindo os clamores e os chamados da nossa mente que está acelerada, das nossas emoções que estão aceleradas, obviamente teremos a sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido. Isso não significa que não esteja passando talvez um pouco mais rápido, mas significa possivelmente que na atual circunstância nos acostumamos a uma dimensão psicológica e mental tão acelerada que todos temos a sensação, até as crianças, de que o tempo já não rende absolutamente mais nada. Bem, Marcelo, você falou sobre o tempo e muitas vezes
A gente olha como o Danilo falava, né? O dia tem um pouco mais de 24 horas, as coisas correm, a gente corre com as coisas para dar conta de tudo, mas você também falou de um tempo talvez um pouco mais sutil, né? Do minuto que passa rápido ou devagar. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais essa outra forma de tempo que não depende tanto do relógio e que talvez fale um pouco sobre o tempo da própria vida. Não o tempo que define o início ou o fim da vida, mas que define a experiência humana para passar por esse tempo que participa a vida. Então gostaria que você nos trouxesse um pouquinho sobre essa outra forma de tempo, porque em alguma medida fala sobre uma grande lei da vida. Como eu dizia no início, Pedro, uma coisa muito importante para nós é nos perguntarmos sempre o que as coisas significam, o que elas são efetivamente, para que possamos nos relacionar com elas. E uma excelente pergunta é: o que é o tempo para nós? Isso nos leva diretamente à ideia do que é a vida para nós. Porque em termos objetivos, a vida é justamente o tempo que nós temos de existência. Ela começa em algum momento, que em tese sabemos quando foi, está registrado na nossa certidão de nascimento, e termina em um momento que não nos é facultado saber. Pode ser que tenhamos ainda muitos anos de vida, pode ser que morramos daqui a pouco ou amanhã, não sabemos. E a grande prova de vida é justamente o que nós fazemos com essa coluna de tempo. Então, a vida e o tempo são, de certa maneira, para nós seres humanos, uma e a mesma coisa. E de igual maneira é interessante nos perguntarmos sobre o espaço. O espaço é justamente o âmbito dentro do qual nós nos movemos dentro desse transcurso de tempo que chamamos vida. E também existe uma limitação aí, você não vai estar em todos os lugares, não vai visitar todos os lugares, não vai dominar todas as coisas, todas as técnicas, não é possível. Então há uma limitação. Só que dentro dessa limitação há uma miríade de possibilidades no tempo e no espaço. E disso trata a ideia de organizar a vida e planejar a vida. E quando falamos de metas, quando falamos de objetivos, teríamos de levar em consideração essas premissas, essas leis fundamentais. Porque muitas vezes nós estabelecemos algumas metas que elas não são realistas. Então a meta não é alcançada não porque nós não conseguimos alcançar, porque somos fracos, porque não tivemos vontade. Bom, muitas vezes é por isso. Mas pense que na maior parte do tempo nós estamos estabelecendo metas que são mais distantes de se alcançar do que as nossas possibilidades e limitações. Se eu quero virar um atleta que corre maratonas, mas nunca corri na vida, não adianta eu tentar começar a minha vida correndo maratona, minha vida de atleta. Eu vou ter que descobrir como é que se torna atleta e começar a fazer os exercícios básicos, as primeiras corridinhas, né? O alongamento, o fortalecimento. E à medida que eu vou ganhando resistência e vou dominando a técnica, pode até ser que eu chegue a correr maratona. E sendo um maratonista, talvez eu nunca seja um campeão. E se eu coloquei como meta ser um campeão, isso talvez seja um problema, porque salvo eu tenha começado com certas predisposições e tempo suficiente, isso não vai ser possível. E às vezes o espaço também me limita, o meu corpo pode ter limitações que me impeçam de conquistar isso. Todavia, eu posso me tornar um atleta, eu posso correr e, a depender da circunstância, inclusive correr uma maratona. O que eu não posso é planejar me tornar um maratonista no espaço de um ano, planejar me tornar um campeão no espaço de um ano. Isso não faz sentido, vai contra a lei natural. Então todas as coisas têm os seus limites e o grande segredo está em reconhecer quais são os limites e trabalhar com os planejamentos dentro desses limites e aprendendo em reconhecendo os limites, de vez em quando dilatá-los um pouco, ampliá-los um pouco quando isso é possível, que é o que nos faz crescer efetivamente. Você trouxe muitos elementos, Marcelo, que a gente, por uma falta de atenção e consciência, não reflete no cotidiano. E quando você traz Leonardo da Vinci, seguindo essa linha de raciocínio, ele foi um desses seres que passou para a atemporalidade. Tudo que ele trouxe em termos de ensinamentos, em termos de ciência, de arte, de filosofia, enfim, ele foi um grande ser que trouxe muita sabedoria para a humanidade, porque justamente se desenvolveu como um ser humano. E quando a gente começa a se desenvolver como ser humano, de maneira inteligente, de maneira organizada, de maneira ordenada, a gente começa a conhecer um pouco mais os nossos elementos, ou seja, o nosso corpo físico, o nosso corpo prânico, como chamavam os hindus, ou seja, as nossas energias,
as nossas emoções, o nosso corpo mental, ou seja, há dimensões humanas, e quanto mais a gente as conhece, como fez Da Vinci e tantos outros seres iluminados da humanidade, mais a gente se aproxima da realidade, da essência das coisas. E em relação ao tempo, é aí que eu queria chegar, quando a gente fala de cada um desses corpos, cada um deles tem o seu tempo. Por exemplo, às vezes a gente pensa que pode fazer algo rápido, mas na prática a gente não consegue. Demora mais tempo do que a gente pensou que poderia fazer tal coisa. Isso implica em que a gente não se conhece bem e não dimensiona bem o tempo daquilo que a gente se propõe a fazer. Um outro exemplo é, se eu machuco a minha mão, se eu corto a minha pele em algum lugar do corpo, se eu cuido bem daquilo, vai se curar com um tempo mais rápido. Se eu não cuido bem daquilo, vai demorar um tempo maior. O fato é que esse tempo, em parte, depende de mim, mas uma dor emocional, por exemplo, é um outro tempo. Eu gostaria que você falasse dessas dimensões do tempo para que a gente compreenda isso, entenda o nosso ritmo, compreenda como nós somos, qual é o tempo que a gente leva, para que a gente agisse em função dessa ordem e desse conhecimento de nós próprios. É lógico que eu não vou te pedir uma resposta total ou absoluta, mas elementos para a gente refletir sobre essas questões. Danilo, não quero perder o gancho do seu exemplo, que você fala que todas as coisas levam um tempo, e dá para começar por aí, quando você comentou de uma ferida que você tem e que ela demora um tempo específico para cicatrizar. Mas tem formas e formas, não é? Se você corta a mão e nada faz, ou passa uma água e deixa a ferida exposta, ela vai demorar mais tempo, pode ser que nunca cicatrize, pode ser que infeccione e se agrave, se transforme num outro problema. Se você faz um curativo, ou vai a um médico a depender da gravidade, ele vai fazer um curativo, vai te dar uma medicação, vai te ajudar a curar aquilo mais rapidamente. Então também é relativo quanto tempo as coisas duram. E o nosso conhecimento sobre as leis, o nosso conhecimento sobre as coisas é o que justamente vai implicar no tempo que as coisas duram. E aí vem a grande prova, e realmente não são verdades, são reflexões nossas que vivemos esses desafios cotidianamente. Nenhum de nós está na condição de que tem pleno e total domínio do tempo e do espaço, né? Estamos buscando conquistar cada vez mais isso em um grau de aperfeiçoamento cada vez maior, mas é um fato que nós até sofremos um pouco, ou talvez muito, pelo planejamento equivocado, no sentido de que nós não sabemos quanto tempo levamos para fazer as coisas. E a maior parte das coisas que nós queremos fazer são novas, então realmente não sabemos. Ou quando sabemos quanto tempo demoramos para fazer algo, também não sabemos quais serão as nossas condições de ânimo, seja de vitalidade, de emoções, de disposição mental. Quem nunca se planejou para fazer algo com a mente, um planejamento, uma leitura, um estudo, e de repente a mente estava cansadíssima e não conseguiu render, né? Dormiu na frente dos livros, dormiu em cima dos livros, ou mesmo em um momento de descontração, com alguém assistindo um filme, essas coisas acontecem. É normal. Então a grande pergunta a se fazer é: quanto tempo eu preciso para realizar cada coisa? E quais são as características do tempo de cada coisa que eu realizo? Isso envolve, mais uma vez, a ideia de autoconhecimento. Eu partiria de cima para baixo, didaticamente falando, e colocaria primeiro uma preocupação que bem poderíamos ter, por que não? Que é a preocupação com o tempo espiritual, ou do eu superior, ou da consciência superior, como cada um prefira chamar. Na filosofia, a maneira clássica, nós partimos da premissa de que existe esse algo que é superior à estrutura da personalidade, que conduz e que dá razão à existência dessa estrutura de personalidade. E esse eu, ou essa mente superior, ou esse espírito, como convencionalmente nos habituamos a chamar, ele não estaria atrelado à ideia de tempo cronológico que nós conhecemos. Quanto mais elevado o estado de consciência, menos acelerado é o tempo. E é por esse motivo que, às vezes, um instante de contemplação, um instante de silêncio interior, de contato consigo mesmo, por mais que seja um instante, parece durar tanto. Já tiveram essa experiência? É um momento, é uma inspiração, e parece que vem toda uma história na sua cabeça que demora dias. É algo parecido com o que acontece quando sonhamos, em que a dimensão tempo e espaço ela sai um pouco de cena, da forma como nós conhecemos, e você pode viver muitos dias em poucas horas de sono, você pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, a gente não está preso a essas limitações. Apenas por analogia, porque não pensamos que o sonho seja uma experiência espiritual, é uma experiência emocional na nossa visão, mas apenas por analogia isso já nos ajuda.
Há um conceito que está bastante, vamos colocar assim, na moda, e longe de mim querer criticar esse conceito, que é essa ideia de você ser a melhor versão de si mesmo. Já devem ter ouvido falar disso, se fala bastante dessas coisas. E filosoficamente falando e refletindo, é de se perguntar por que efetivamente nós não deveríamos ter muitas versões para que uma fosse melhor e outra pior, não é mesmo? Nós somos o que nós somos. A questão é, me identifico com o que há de superior em mim ou me identifico com o que há de inferior em mim? De instintivo, de bestial, de materialista ou de espiritual, de superior, de consciente, de justo, de bom? Esse é o grande ponto. O que eu sou? Para além das coisas que eu penso e que eu sinto, o que eu sou? Essa não é uma resposta que a nossa mente pode dar facilmente, talvez ela não consiga responder isso, mas cada um de nós poderia se fazer essa pergunta e tratar de tomar contato com esses aspectos superiores da mente, que chamamos imaginação, intuição e inspiração. Tomar contato com esses elementos superiores. E num golpe de inspiração, num momento de silêncio interior, ter alguma ideia de quem nós somos, alguma ideia da nossa identidade. E a partir desse ponto, esse ponto mínimo, que precisaríamos alcançar ao menos uma vez na nossa vida, é que o eixo de estruturação da nossa vida e dos nossos planejamentos deveria se construir. Assim, iríamos uma estrutura que faz sentido, porque vai de cima do que eu sou para baixo, aquilo que eu expresso. Então não vamos falar de versões, vamos falar de expressões, do quanto acabado, do quão perfeita é a expressão na minha personalidade daquilo que eu efetivamente sou. Eu não sou os meus sentimentos, assim como eu não sou o meu corpo. O que eu sou está para além disso, inclusive para além dos pensamentos. Em algum momento o corpo apareceu, em algum momento deixará de existir. Ele não existia um século atrás e não existirá daqui 1 ou 2 séculos. Assim como todos esses sentimentos que nós temos e que nos torturam, né, o nosso drama em relação à vida, também os nossos prazeres. E muito do que nós pensamos, com que nos identificamos, acreditamos que somos aquilo que nós pensamos e raras vezes nos damos conta que sequer pensamos, que muitas vezes estamos sendo pensados, estamos copiando ou repetindo ideias que nos foram colocadas, boas que sejam, mas que não foram construídas por nós. Assim como muitos sentimentos não foram construídos por nós. Assim como nossa saúde física muitas vezes não foi construída por nós. Estamos à mercê das circunstâncias. Então esse ponto de trabalhar de cima para baixo, de tentar identificar o eu sou, o que eu sou efetivamente, uma gota de identidade, uma gota de eu sou, nos permite gerar uma estruturação e compreender como o tempo e o espaço se dão nessas outras dimensões. A mente é essa dimensão dentro da qual nós passamos a maior parte do tempo, é o que nos caracteriza como seres humanos, é o que nos torna humanos, o ato de pensar, de raciocinar, de criar com o pensamento, de imaginar, de ter memória de longo prazo. E veja que interessante, a mente ela tem uma velocidade própria. E se eu coloco como exercício, por exemplo, pense em um triângulo branco. De maneira imediata você pensa em um triângulo branco, você não precisa criar o desenho, nem nada do gênero. Pense em uma laranja bastante suculenta e adocicada, ou suco de laranja num dia quente. E você pensa, você imagina isso de maneira imediata. Olha que interessante, a nossa mente ela possui uma velocidade muito rápida. E aqui radica um dos pontos de atenção quando lidamos com planejamento e organização. Saber que a nossa mente é muito rápida, infinitamente mais rápida que o nosso corpo. Você pode se colocar em um outro lugar com a sua mente em uma fração de segundo, mas não pode se colocar nesse lugar fisicamente em uma fração de segundo. Imagina que você conhece a Itália, e você lembra de um local na Itália, e de repente você se imagina lá, é uma fração de segundo para você estar nesse local mentalmente. Todavia, fisicamente, se você quiser ir até esse local, você vai gastar muito tempo mesmo, para chegar a esse local. E não vai chegar com a mesma disposição que chegou agora com a imaginação. Então existe uma diferença de velocidade. Quanto mais sutil o plano de consciência ou a realidade que nós estamos trabalhando, mais rápida ela é. Quanto mais densa, mais lenta ela será. Daí que, quando nós realizamos planejamentos, precisamos pensar no tipo de atividade que nós vamos realizar. Se é uma atividade mental, precisamos sim
planejar as coisas de acordo com a velocidade da mente, dentro daquilo que ela já possui domínio. Você nunca escreveu um texto. Não adianta planejar que vai escrever muito rapidamente um artigo, uma tese ou algo do gênero, porque isso não ocorrerá. Não ocorrerá por quê? Porque você nunca fez. E aquilo que você nunca fez, aquilo que você ignora, é um pequeno mistério que precisa ser desbravado. À medida que você começa a desenvolver e conhecer as leis de como aquilo funciona e começa a praticar, vai descobrir o tempo próprio, o ritmo adequado para a realização daquele trabalho, que tenderá a ser cada vez mais rápido na medida em que você domina efetivamente esse elemento que está desenvolvendo. Um dos pontos muito curiosos que a gente encontra é em relação ao exercício da leitura. Falamos muito nos podcasts, eu sempre acabo voltando a essa temática, né? Que muitas vezes a pessoa tem dificuldade para ler um texto e não se dá conta que ela está lendo fisicamente de maneira lenta. Se acostumou a bater o olho no texto e muito lentamente pelo texto e não se dá conta que quem tem de processar essa informação através do olho é a mente é muito rápida e às vezes o que precisa é acelerar um pouco para encontrar o ritmo de leitura adequado. Na maior parte das vezes não estamos lendo rápido demais, estamos lendo lento demais e a nossa mente não se adequa, não se habitua àquela velocidade que é a velocidade do físico, a velocidade do olho. Por isso que é interessante observar como a nossa mente funciona e como ela se aplica para cada uma das coisas que nós vamos fazer. Se eu tenho experiência com cálculo, se eu tenho experiência com desenho, com programação, o que seja. E algo muito interessante na mente, o ponto fundamental do planejamento, que é a sua capacidade, à medida que nós a cultivamos com inteligência, é a sua capacidade preditiva. A capacidade que ela tem de prever circunstâncias com base em experiências. Então, tem coisas que eu já conheço, que eu já experimentei, portanto eu já sei das possibilidades de erro, sei das possibilidades de problemas que vão surgir, de variações de ânimo que podem impactar o ritmo da minha ação, a minha capacidade de ação. Então, no momento de planejamento, a mente ela não pode entrar com a sua criatividade de querer colocar na lista tudo o que você quer fazer nessa vida e nas próximas 30 para o próximo ano. Porque isso é uma irrealidade, isso é uma fantasia. A criatividade sem rédeas se transforma em fantasia. É preciso que ela seja preditiva e compute o tempo de maneira inteligente, considerando as falhas e inclusive já prevendo frustrações para que não perca energia com as frustrações. Alguns de nós dizemos que a expectativa é a chave da frustração e efetivamente é assim, geramos expectativas das coisas, as coisas não serão como nós esperávamos e aí teremos uma frustração que nos faz perder tempo e energia e depois recuperar o ânimo para essas coisas fica muito difícil. Então o grande ponto, sem ser apáticos, sem perder o entusiasmo, também não permitir que o mundo emocional, já estamos entrando aí, impacte demasiadamente o nosso mundo mental, a tal ponto que gera expectativas sobre as quais nós não conseguiremos lidar posteriormente, porque elas seguramente serão frustradas, as coisas não serão exatamente como nós planejamos. Isso é uma regra do planejamento. Saber que o planejamento é um mapa e não exatamente o caminho se dá de maneira muito diferente. Notamos então que o mundo emocional, o mundo dos afetos, dos sentimentos, dos desejos, dos instintos, ele está em constante relação com o nosso pensamento. Aqui não se trata de esfriar a mente no sentido de não ter sentimentos, senão que buscar quais são os elementos emocionais que efetivamente motivam e dão energia para a nossa disposição mental. E poderíamos colocar de maneira muito simples, porque simples de falar, difícil de constatar, mas é importante constatar isso, que o que alimenta, o que dá energia para o nosso mundo mental são os sentimentos mais elevados que nós podemos ter. Já notaram que quando se trata de fazer algo, o sentimento não dá energia só para a mente, dá para a estrutura física também. Se trata de fazer algo pelo outro, por alguém que você ama, por quem você se sente responsável, você encontra energia e disposição para fazer. Um professor que ama educar, efetivamente é vocacionado. Ele pode estar destruído, a mente lenta, o corpo cansadíssimo. Quando ele começa a ensinar, ele tira energia disso, que é do sentimento de amor que ele tem por aquilo que ele faz e pelos seus discípulos, pelos seus alunos. Uma mãe,
quando tem o seu filhinho, passa por toda aquela experiência de ter que tirar energia de onde não existe para tratar de cuidar e ficar horas e horas sem dormir, com as variações típicas do corpo, hormonais e etc., para conseguir sustentar a vida daquele pequeno ser que agora é de sua responsabilidade e o faz. Encontra energia. Onde está essa energia? No sentimento de responsabilidade ante este ser. Então notem que sentimentos elevados, como de responsabilidade, de amor profundo, até mesmo de devoção, de admiração muito profunda por algo, alguém, uma ideia, são elementos que nos dão energia. E a disposição mental e a esperança, que é uma expressão de disposição mental, vem justamente desses sentimentos mais elevados. Por isso a professora Adélia, diretora da Nova Acrópole, falecida nesse ano, dizia que quando estamos cansados é porque estamos ficando sem esperança. Vai acabando a energia e nós vamos ficando cada vez mais cansados. É preciso buscar essa esperança, é preciso buscar esses sentimentos superiores que, ao fim e ao cabo, são os que justificam a nossa existência, porque todo mais, à medida que nos aplicamos, descobrimos que em algum momento findam, em algum momento falham. Enquanto os sentimentos profundos e verdadeiros, eles encontram razão em si, energia de vida e, inclusive, por que não? Talvez sejam capazes de dilatar essa coluna de tempo, essa bagagem de tempo que nós temos e que nós chamamos de vida. E quando isso descende para os aspectos mais objetivos, mais concretos, nós encontramos aí o mundo biofísico, o mundo do corpo, com toda a sua natureza e com todas as suas características, e do aspecto biológico, do aspecto vital, ou prânico, como chamou Danilo agora há pouco, fazendo alusão às escolas orientais, que falam dessa energia, dessa vitalidade, que, bom, também tem as suas leis e as suas características. É interessante porque as tradições orientais, especialmente as indianas, não consideram o corpo, que nós consideramos como o corpo principal, o físico, como um corpo efetivamente. Consideram o corpo como uma consequência da vitalidade e do magnetismo dessa estrutura, desse fluxo de vida e deste eu que está vivo, que está encarnado ali naquele momento. Então a matéria reage a isso e dá a estrutura, dá forma a essa máquina maravilhosa que nós chamamos de corpo físico ou de corpo humano, com todas as suas características. E tal como uma máquina, uma super máquina maravilhosa, ela tem as suas leis, ela tem as suas regras. Regras as quais nós tendemos muitas vezes a transgredir. O corpo, ele precisa de um número X de horas de sono. Ele precisa de uma alimentação adequada. Ele precisa de respiração. Ele precisa de alongamento. Ele precisa de exercício. Ele precisa de todas essas coisas. Nós tendemos muitas vezes a não atender essas características próprias do corpo, mas ele é uma máquina. O que acontece se você pega o seu carro e começa a dirigir eternamente e não abastece? Nunca vai na mecânica dar uma oficina, né, na oficina dar uma cuidada nele, fazer uma revisão. Em algum momento ele vai entrar em colapso, não vai funcionar mais. Ele tem as suas regras e é uma máquina bastante limitada se comparada com o corpo humano, que encontra soluções para muitas coisas, mas nós frequentemente adoecemos física e às vezes psicologicamente. Frequentemente não temos tempo para realizar aquilo que nós queremos e devemos realizar. Nos sentimos pesados demais, lentos demais, justamente por não reconhecer e respeitar as leis do corpo. E aqui eu não estou dizendo que é respeitar a preguiça, a tendência, a inércia do corpo, porque se cuidamos bem dele, ele não terá tendência à inércia, ele nos dirá quantas horas ele precisa dormir, ele nos dirá o que ele precisa comer e o quanto beber, assim como também vai nos dizer de vez em quando, amigo, respira um pouco, toma um pouco de sol, vai dar uma caminhada que eu estou precisando. E assim nós vamos cuidando do nosso corpo. Um corpo saudável, como já diziam os antigos, um corpo são e uma mente sã, um mundo psicológico saudável, são as ferramentas fundamentais de um bom planejamento de vida e de ciclo. Assim, deveríamos nos perguntar menos quais são as coisas que nós queremos fazer em relação a êxitos de trabalho, econômicos, lugares a conhecer, todas essas coisas. Num primeiro momento, deixar numa segunda lista, não se preocupar demais com isso, e colocar na lista prioritária de vida um momento de inspiração sobre quem sou, identidade, o reconhecimento de como minha mente funciona e qual é a sua velocidade habitual e os seus ciclos, o mundo mental, avaliação
e qualificação dos nossos sentimentos, onde eu estou vibrando frequentemente? É em instinto, é em egoísmo, é em paixões, colocaríamos assim, inferiores, em desejos descabidos, em ódio, em rancor, em ciúme? Ou estou me voltando para os aspectos superiores do mundo emocional, para os sentimentos efetivamente, o que há de sentimento, o que há de vitalidade em mim e o que há de saúde em mim? E a prioridade do nosso planejamento em qualquer ciclo tem de seguir, se queremos avançar na vida de maneira filosófica e consciente, porque isso é para avançar de maneira filosófica, obviamente, ninguém é obrigado a concordar comigo dentro de outros âmbitos, né? Mas filosoficamente, para que possamos avançar, temos de ter essas metas claras, pensamentos elevados, sentimentos elevados, uma boa vitalidade robusta e uma saúde minimamente bem cuidada no plano físico. E, fundamento de tudo isso, um eixo, um sentido de identidade, um sentido de eu sou, que justifique a existência de todos esses elementos em nós. A partir daí, sim, podemos falar de conquistas, de metas, de prazos, de organização, dos afazeres. Mas quando avançamos nesse sentido, Pedro e Danilo, talvez nos confrontemos com outros mistérios do planejamento e do tempo. Existe um autor francês que eu gosto muito, chamado Christian Jacques, um egiptólogo que escreveu muitos romances sobre o Antigo Egito, e numa obra chamada Ramsés, creio que muitos conhecem, ele, nessa fantasia que ele escreve nesse romance, ele coloca na boca do faraó Ramsés, que é ali apresentado como uma figura muito sábia, né, e muito elevada, espiritualmente, em termos de dirigência, e coloca na boca do Ramsés: o dia tem mais tarefa do que horas. Isso quando ele fala de si mesmo enquanto governante sábio, que está preocupado com o seu povo e com a sua função. Isso quando ele fala do seu ministro e das pessoas que efetivamente o ajudam neste cuidado. Ocorre que, à medida que a nossa consciência ela vai se despertando nesse sentido de responsabilidade e de noção de quem nós somos e o que estamos fazendo, quais são nossas responsabilidades efetivamente, descobriremos que em algum momento nossas escolhas já não serão mais entre o mais importante e o menos importante, entre o importante e urgente, ou o importante e não urgente, como usamos nos esquemas tradicionais de organização. Descobriremos que teremos que selecionar entre o importante e o ainda mais importante. E vamos ter de dizer não para coisas importantes, porque nossa vida vai estar tomada quase que integralmente só de coisas importantes. Importantes, mais valiosas, valorosas, que nos ajudarão a crescer, a nos desenvolver e fundamentalmente nos tornarão cada vez mais felizes. Embora possa parecer estranho falar que é possível ser feliz quando você tem de escolher, na sua limitação de tempo, entre o importante e o mais importante. É um tipo de discernimento muito difícil, mas, à medida que avançamos, a vida, como grande escola, nos oferecerá essas oportunidades e nos levará a descobrir essa ferramenta fundamental da mente superior, que é o discernimento, para descobrir o que efetivamente, dentre tantas coisas importantes, é importante. E para aquilo que é importante, nós temos tempo, nós temos espaço, porque temos vida. O importante é o que nós viemos fazer nesta vida. Marcelo, o Danilo te perguntava sobre critério e acredito que você concluiu, né, a pergunta que o Danilo trouxe, evidentemente sem trazer verdades absolutas, porque realmente o que nos importa cabe às escolhas mais internas que nós vamos fazendo nos nossos dias, nas nossas reflexões mais internas. E também gosto muito de uma imagem de que nesses momentos de silêncio que você falava, da gente encontrar essas inspirações, eu gosto muito da imagem que a gente tem um amigo, que é um amigo, um observador silencioso, e esse amigo eu chamo para participar da minha vida quando eu preciso tomar as decisões mais internas, profundas, difíceis, e decisões que realmente importam, fundamentado por esse critério. Então, muito interessante você nos trazer e dar para os nossos ouvintes um critério. Talvez muitos chegaram aqui pelo título interessados em saber como organizar as suas coisas,
e talvez terminem esse podcast se perguntando desde que ponto podem partir para organizar a sua própria existência, os seus próprios sentidos de vida. Então, de maneira direta, gostaria então de deixar esse espaço final do nosso podcast para que você possa trazer as suas conclusões e desde já te agradecer por essa oportunidade de dar para nós um critério, uma referência para que possamos aprender a escolher ou aprender a selecionar dentre, como é o conceito, né, da palavra discernimento. Bom, eu que agradeço a oportunidade e vou aproveitar para encerrar com umas palavras de um filósofo moderno. Danilo falou de Kant agora há pouco, e eu quero falar de Leibniz, o grande filósofo e matemático alemão, considerado o último dos grandes polímatas, dos grandes homens sábios, né? Inventor da calculadora e de uma dezena de outras coisas e concepções. Nas suas reflexões, né, sobre o tempo, ele dizia: cada hora desperdiçada leva uma parte da vida. E essa é a reflexão de um homem que sabia aproveitar o seu tempo. E há algo a se aprender com isso. Efetivamente, cada instante, cada hora, cada dia, cada ano desperdiçado está levando uma parte dessa coluna de vida que nós temos. E é de se perguntar o que nós viemos fazer ou o que nós queremos fazer para que façamos valer cada hora, sem sofrer pelas que já desperdiçamos, mas fazendo valer cada instante como a maior preciosidade que nós temos, cada hora como a maior preciosidade que nós temos, cada dia como a maior preciosidade que nós temos, e cada ano e toda a nossa vida. De pequena em pequena preciosidade, de pequeno em pequeno instante, nós nos encontramos com a realidade integral da vida. E a realidade integral da vida é o que justifica e direciona o que nós efetivamente estamos fazendo aqui como seres humanos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Strauss e chama-se Delirium Valds, Opus 212.